A graça e a paz do Senhor Jesus seja seu coração. Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. A esses dias nós estamos compartilhando verdades, princípios poderosos da Palavra do Senhor aos nossos corações. E eu creio que nós vamos ter uma semana poderosa, gloriosa, de muita graça, muito favor, muita vida de Deus. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você chegou aqui hoje. Com certeza é porque o Espírito Santo tem trazido fome e sede por conhecer mais da palavra de Deus. E eu creio que Deus vai trazer fé ao seu coração. A palavra de Deus diz que nós recebemos fé à medida que nós ouvimos de Cristo. Então, quando nós ouvimos, a fé é gerada. Quando a fé é gerada, então, a gente começa a ver o sobrenatural, a gente começa a ver os milagres acontecendo nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos compartilhar algumas histórias bíblicas que vão edificar nossa fé, que vão, de fato, marcar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria, então, de orar para que o Espírito Santo possa ter total liberdade de falar conosco, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, nós voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, para as coisas espirituais, e declarar em nome do Senhor Jesus que haverá vida, vida, vida. Ao ministrarmos a Tua palavra, haverá revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, fala conosco, fala através de nós, de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus por cada um que está aqui. E hoje eu gostaria então de compartilhar primeiramente a respeito de Melquisedeque, um nome um pouco diferente na Bíblia. Talvez você nunca ouviu, talvez não lembra desse nome, mas Melquisedeque, o pão e o vinho e o dízimo. Lá em Gênesis 14, versículo 18 ao 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, nós já vimos a respeito da história de Abraão e Ló, de esses dois tipos de crentes. Abraão como um crente vencedor, Ló como um crente derrotado. E aqui nesse contexto, Ló que foi armando tendas até Sodoma. Você que nos acompanha ouviu essa nossa história e da semana passada. Então, Ló foi armando tenda até chegar em Sodoma. E aconteceu que 5 reis, então, lutaram contra 4 reis. E esses 5 reis perderam a batalha, inclusive, então, ali Sodoma e Gomorra, onde Ló estava. Então ele foi levado cativo. Então Abraão, ele fica sabendo que Ló foi levado cativo. Ele reúne ali os 318 homens que ele tinha para a guerra. Vai lá, vence essa batalha, esses 4 reis, e então traz de volta a Ló. Então veja, você vai ver que sempre o crente espiritual vai ajudar o crente carnal, o crente derrotado, não é? A vencer ali as suas batalhas. Mas é isso mesmo. Se você realmente é um homem de fé, uma mulher de fé, você vai estar sempre ajudando aqueles que às vezes vão acabar parando em Sodoma. Mas esse é o seu papel, ser uma bênção naqueles que estão ao seu redor, né? E aí quando isso acontece, aparece essa figura, né? Esse sacerdote, como diz a Bíblia, chamado Melquisedeque, rei de Salém, e ele traz vinho e pão. E nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote. E vinho e pão, com certeza, aponta para a ceia. Então essa é a primeira menção de ceia na Bíblia. E lembra que, segundo o primeiro princípio da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, né, o que aparece pela primeira vez na Bíblia vai determinar todo o significado do restante da Bíblia. Então, o vinho e o pão está aqui em Gênesis, já apontando para quem? Apontando para Cristo. E daqui a pouco, Cristo, então,
estabelece a ceia. O pão, com certeza, é o corpo de Cristo que foi partido em nosso lugar. O vinho é o sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Então, aqui já estava havendo algo profético. Aqui já estava mostrando algo que ia vir milhares de anos depois. Então, Melquisedeque traz o vinho e pão e depois abençoa Abraão. Na época ali ainda é Abraão, depois se torna Abraão. Então Deus o abençoou ali. Veja que o pão e o vinho traz bênção. Por isso que a ceia é um momento, algo profético que nós fazemos quando nós nos reunimos, e isso traz a nós uma bênção. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Agora, a maneira como nós tomamos a ceia é muito importante. Olha o que a Bíblia diz. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muito fracos, doentes e não poucos que dormem. Então, aqui Paulo faz uma advertência ao povo de Corinto, porque eles estavam usando a ceia, o momento ali da ceia, para se embriagar. Entende? Então, aquele momento ali, que era para ser santo, separado para com Deus, eles estavam usando, então, para se embriagar. E é nesse ponto, então, que Paulo fala, olha, essa não é a maneira que você deve tomar a ceia. Isso é tomar ceia indignamente. E aí, por isso ele fala, examina a você mesmo, com qual motivação? Por que você está bebendo esse cálice? Para se embriagar? Ou comendo esse pão apenas para matar uma fome? Ou você está fazendo com discernimento de que isso é o sangue de Jesus e esse é o corpo de Cristo? E aí diz assim, que porque eles estavam tomando dessa maneira o cálice, a Bíblia diz que havia muitos fracos, doentes e não poucos que dormiam, ou seja, que morreram. Veja, se tomar a ceia de uma maneira indigna, que é com outros fins, com outros propósitos, traz ali a fraqueza, traz a doença, traz até a morte. Eu posso dizer que quando você toma com discernimento, quando você está fazendo isso em memória de Jesus, a Bíblia diz também, ou a gente pode crer também, pelo que a Bíblia disse aqui na sua palavra, é que você vai ter saúde, você vai ter força e você vai ter vida. Então, se tomar de uma maneira errada vai trazer morte, vai trazer fraqueza, vai trazer ali enfermidade, com certeza tomar de uma maneira certa, lembrando de Cristo, com certeza trará também vida para você, vai trazer saúde para você, vai trazer força para você. Então isso é o que a palavra nos ensina. Então isso é poderoso. Então Abraão, ele teve uma experiência poderosa lá atrás, anos atrás, milhares de anos atrás, com a ceia, com o corpo de Cristo, com o sangue de Jesus. E sabe qual foi o resultado disso? Ele simplesmente decidiu dizimar. Não foi uma ordem divina, não foi uma obrigação. E você sabe, Abraão, ele veio antes da lei. Muitos colocam a lei ali de dizimar como algo que foi no Velho Testamento e que não precisa mais dizimar hoje. Mas lembra, Abraão, ele veio antes da lei. E quando ele viu o sangue e ele viu o corpo de Cristo, ele dizimou em gratidão, em um coração rendido ao Senhor. Então veja, aqueles que dizem que não precisa mais jejuar, ou não precisa mais dizimar, não precisa mais ofertar, isso é coisa do passado, é porque certamente não viram ainda o valor do sangue de Jesus e do corpo de Cristo. Porque no dia que eles virem o quanto Cristo fez naquela cruz, eles vão retribuir. E por que Deus aceita?
porque nada mais é ali a sua entrega do seu dinheiro ali, do que a entrega da sua vida. Não é verdade? Você trabalhou, você gastou tempo no trabalho, você recebeu o salário daquele tempo que você investiu ali. E depois você pega daquele tempo, foi o seu tempo de vida, daquele dinheiro que é tempo de vida seu, e entrega. E Deus aceita. Quando você faz com discernimento, quando você faz porque viu a Cristo, porque você faz porque você viu o que Jesus fez por você, e você apenas retribui com amor, com gratidão, com fé no que Cristo fez. Então, o dízimo de fato não é para todos, né? É para aqueles que viram o sangue e o corpo de Cristo. Quem viu a cruz vai fazer. Não porque é uma lei, não porque é uma obrigação, não porque senão o devorador vai acabar com você. Sabe, a Bíblia fala até para você não dar dessa maneira. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então dê com alegria, dê porque você viu. Amém? Eu vejo aqui os amém dos irmãos. E é isso mesmo. Dê com alegria, porque você viu. E aqui a gente vê a bênção de Deus sendo liberada a Abraão nessa história. E eu gostaria então de continuar aqui, falando sobre Abraão e essa segunda história de hoje. Lembra que toda segunda-feira nós vamos contar 3 histórias da palavra de Deus, ok? Aquilo que nós não falamos no sábado, nem no domingo, nós falamos na segunda. Então, na segunda-feira tem a de sábado, a de domingo e a de segunda-feira, ok? Então, Abraão, pai da fé. Vamos lá ler Gênesis 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então esse texto começa com Deus dizendo uma palavra de esperança. Ele chega para Abraão e falou assim: Abraão, não temas. E você vai ver isso na palavra de Deus. Deus sempre chega para nós com uma palavra. No caso aqui foi para Abraão, foi: não temas, porque o seu escudo, eu sou o seu escudo, e o seu galardão vai ser grande. Para Gideão, ele disse: olha, homem valente. Ele precisava ouvir aquelas, porque a Gideão, ele era medroso. E Deus já chega para ele dizendo: olha, você é um homem valente. Sempre Deus chega para nós com uma palavra que nós precisamos ouvir. Certamente era essa a palavra que Abraão precisava ouvir. Não temos. Talvez ele estava com medo. Talvez ele estava passando por situações em que o medo bateu na porta. O medo às vezes de não acontecer, daquilo que foi prometido não acontecer por causa que estava demorando muito tempo. E nada estava acontecendo. Então veja, Deus, ele sempre nos dá uma palavra. Então para Gideão ele falou: homem valente. Para Daniel ele falou: homem muito amado. Para Jairo ele disse: não temas, crê somente. Então veja, talvez você está aqui hoje, Deus está te dando uma palavra que você precisava ouvir hoje, uma palavra que Deus quer ministrar ao seu coração. Então Deus está sempre interessado em nos dar uma palavra para encher-nos de fé e de esperança, porque esse é o nosso Deus, esse Deus que fala conosco. E aí, depois de ouvir essa palavra, Abraão pergunta o que Deus há de fazer se ainda... Deus, na verdade, ele pergunta por que Abraão pergunta o que Deus há de fazer se ainda não se cumpriu a promessa ainda, né? Então a resposta de Deus foi que ele teria sim um filho, né? E ele até diz: olha, mas como que eu vou alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, todo esse galardão, se eu ainda continuo sem filhos? Né? Então muitas vezes Deus nos dá a promessa e nós não vemos a concretização. E aí Abraão chegou no momento de um teste,
Por quê? Porque estava demorando. Muitas vezes nós cremos na palavra que Deus nos dá, nós cremos na profecia que Deus nos dá, né? Mas às vezes nós passamos por muito tempo sem que isso se cumpra. E aí se torna um teste. Por isso você vai ver que Deus volta na vida de Abraão algumas vezes para falar novamente com ele, para reafirmar a promessa, reafirmar o que ele ia fazer, porque o tempo é um grande teste para nós. Temos que esperar aquilo se cumprir, é um teste para nós. Mas nós, de fato, precisamos crer que Deus vai cumprir as suas promessas. E sabe de uma coisa? Quando acontece isso, de demorar algo se cumprir, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. A Bíblia diz que Raquel era estéril, e a Bíblia diz, lembrou Deus de Raquel e a fez fecunda. Então veja, não é que Deus se esquece, não é que Deus fala, nossa, eu prometi, né, aqui ao Everton, nossa, agora que eu lembrei, vou lá fazer um milagre na vida dele. Não, Deus não se esquece. Na verdade, Deus só chega na hora, no tempo certo, na hora certa. Esse é o nosso Deus. Agora, para nós que estamos aqui, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Não é verdade? Mas deixa eu te dizer, Deus nunca se esquece daquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Você precisa apenas permanecer crendo. Você precisa permanecer acreditando que Deus vai fazer. Então, ao reafirmar a promessa de um filho a Abraão, o Senhor pede para ele ir para fora da tenda. E o que significa sair da tenda? Sair da tenda significa sair da visão limitada. Você tem limites quando você está num ambiente, numa tenda, num quarto. Então Deus pede para Abraão sair da tenda, ir para fora, olhar para as estrelas, contar as estrelas. O que Deus estava fazendo ao tirar Abraão daquele lugar limitado? Ele estava dando a ele uma visão. E Deus é um Deus que nos dá uma visão. Deus deu essa visão para ele. Olha as estrelas, olha para a areia, veja tudo isso. Porque eu tenho algo a fazer na sua vida. Mas por que então Deus colocou ele para olhar para as estrelas? Porque as estrelas estavam mostrando a grandeza de Deus. Lá em Salmo 19, versículo 1 nos diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando Abraão estava ali de fora, olhando para as estrelas, contando cada uma delas, certamente ele estava vendo a grandeza de Deus, o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou cada uma dessas estrelas, e esse mesmo Deus que fez tudo isso, com certeza seria capaz de fazer um milagre e cumprir a promessa dele para Abraão. Então Deus sempre nos coloca uma visão para vermos aquilo que de fato Deus de fato quer fazer, e Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Então as estrelas, toda a criação mostra a grandeza de Deus. Então nosso Deus é muito grande. E se Deus é grande, então Ele pode fazer coisas grandes nas nossas vidas. Se Deus criou tudo isso e faz com que tudo isso permaneça aqui, funcionando, a terra, o universo, os céus, os mares, os rios, então nós podemos crer que Deus vai fazer esse milagre que nós também necessitamos, esse milagre que nós estamos buscando, essa promessa que Deus de fato tem para nós. Olha, Romanos 1:20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então veja, a criação é a prova da grandeza de Deus. Então quando você vê a criação, você pode ver que Deus é grande. E se Deus é grande, então Ele pode fazer coisas grandes na sua vida. E o que é tão grande, né? Para Deus aqui nessa terra. Deus pode fazer tudo. Deus criou os céus e a terra, pode fazer o milagre, vai fazer o milagre na sua vida, e receba em nome de Jesus, Franciele. Em nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento que Deus coloca ele para fora, estava na verdade gerando
ali a fé no coração de Abraão. E nós sabemos que Abraão vem a se tornar esse pai da fé, não é? Então, aqui é a primeira vez que nós vemos que um homem creu. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 4:11. Para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputado, creditada a justiça. Então Abraão se torna nesse momento o pai da fé, porque ele creu. Ele creu no que a palavra de Deus tinha, na palavra de Deus, o que Deus tinha dito a ele. E olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 3:6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele está trazendo esse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 15, versículo 6. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, lá em Abraão, Deus já está pregando, né, acerca de Cristo, já está anunciando já as boas novas a partir de Abraão. Veja, porque nós sabemos que hoje nós somos filhos da fé, filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aí você precisa crer nisso. Se Abraão foi abençoado, e ele creu, ele foi abençoado, e pela fé ele recebeu as promessas, então com certeza você também vai ser abençoado, porque você também é da fé, você também é um filho de Abraão. A Bíblia está dizendo que as famílias seriam abençoadas, todos os povos, aqueles que crescem, seriam abençoados. Então eu sou abençoado, você que crê é abençoado, você que está aqui é muito abençoado. Você tem que acreditar e viver nessa fé, nessa certeza de que você é abençoado. Você é muito abençoado, porque você é da fé. Então Paulo aqui nesse contexto de Gálatas, ele primeiro diz acerca de Gênesis 15:6, que nós já lemos. Ele primeiro diz que Abraão creu e isso foi acreditado para a justiça, ou seja, ele se tornou justo, justificado, com certeza. E agora Paulo explica que os da fé são filhos de Abraão. Então, fomos justificados assim como Abraão foi justificado. Então já não há mais culpa, já não há mais condenação, já não há mais dívida sobre as nossas vidas. Não é? E aí no verso 8 que nós lemos aqui, Paulo ainda diz que o evangelho, ou seja, as boas novas, foi pré-anunciado a Abraão e ele creu, e por isso ele foi justificado, e que as famílias seriam abençoadas por meio de Abraão, ou seja, por meio daqueles que crescem. Então nós podemos ter essa fé e essa certeza que nós somos abençoados. Então a fé em Cristo com certeza libera bênçãos sobre as nossas vidas. Se você crê nisso, você vai desfrutar de bênçãos. Deixa eu te dizer, hoje mesmo, você pode desfrutar das bênçãos que estão disponíveis para a sua vida, para a sua casa, em Cristo Jesus. Você pode crer, você pode ter certeza, você pode se alegrar nessa fé, nessa certeza de que você também é um filho da fé e com certeza você vai desfrutar das bênçãos de Abraão sobre a sua vida. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão? Cumpriu ou não cumpriu? Então ele vai cumprir na sua vida também. Deus abençoou Abraão? Abençoou Abraão. Você é filho da fé? Você é filho de Abraão? Então você também vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. E por fim, a história que eu quero compartilhar aqui, para nós encerrarmos, é Abraão e a oferta de Isaac. Lá em Gênesis capítulo 22, nós lemos essa história poderosa. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá. Deixa eu dizer para você, Deus proverá. Deus é um Deus que provê. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar um filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres sobre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Tomou o carneiro em lugar do filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluia! Então, nós sabemos que o nascimento de Isaque foi um milagre. Abraão tinha ali já 100 anos quando ele nasceu, né? A Sara já tinha 90 anos e deu o nome de Isaque, que significa riso. Certamente quando eles falavam o nome de Isaque, já davam uma risada, por causa que a promessa de Deus se cumpriu depois de 25 anos de espera. Nem sempre é tão rápido assim, nem sempre acontece como nós gostaríamos, no tempo que nós gostaríamos, mas Deus cumpre a sua promessa. E aconteceu, e Deus deu a promessa, mas chega um momento, Isaque já está grande, e Deus então pede para que Abraão fosse lá e sacrificasse Isaque, o filho da promessa. E Abraão decide ir. E acontece que ele chega então à beira do monte. Ele diz para os seus servos: permaneçam aqui, eu e o menino, nós vamos adorar ao Senhor. Então, e depois nós voltaremos. Então Abraão creu que ele iria com seu filho, mas também retornaria. Quando ele fala assim, nós voltaremos. Então ele acreditava sim, que mesmo se ele matasse o seu filho, Deus poderia então ressuscitá-lo. Olha só a fé que Abraão tinha. Então ele foi nessa fé de que iria e voltaria com seu filho. E sabe o que aqui também é poderoso nessa história? É que é a primeira vez que aparece a menção adorar. Sobre a adoração. Nós tendo adorado, nós voltaremos. O que isso nos mostra? Que a adoração aqui não foi uma música, não foi uma canção. É fato que nós adoramos a Deus com canções, mas a primeira menção de adoração não foi canções, mas foi obediência. Então, é fácil nós cantarmos, não é? Te dou o meu coração, te dou minha alma, eu vivo só para ti. Até quando Deus fala conosco para seguirmos tal direção. E aí nós vamos ver se realmente seguimos as direções que Deus tem para nós. Então, cantar é a pequena parte da adoração. É uma parte importante, com certeza. Somos cheios do Espírito Santo cantando. Por isso nós gastamos tanto tempo cantando nos cultos. Mas não é só isso. Com certeza adorar a Deus vai além do que canções. Ok? Agora, se você nem canta, né, mesmo que seja, né, no banheiro,
tem alguma coisa errada, que é a maneira como nós somos cheios do Espírito Santo, é cantando, louvando. Mas Deus quer muito mais do que isso, né? Deus espera de nós uma decisão de obedecê-lo, de andarmos segundo as direções que Ele tem para as nossas vidas, entende? Mas em outro momento a gente pode falar mais sobre a adoração. Vamos voltar aqui para essa postura de Abraão de ir, essa fé de ir sacrificar o seu filho. E aí a Bíblia diz, em um momento, com certeza foi muito difícil para Abraão, quando o filho dele chega e pergunta: pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina, você que é pai e ouve isso do filho. Aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Quem é que vai morrer? E aí sabe qual foi a resposta de Abraão? Foi: Deus proverá. Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles foram, eles continuaram. Então naquele momento estava dizendo: Jeová Jirê vai prover, né? E aconteceu que Abraão foi, e ele pegou ali aquele cutelo para matar e imolar o seu filho. E aí, nesse momento ele ouve uma voz dizendo: não estende as mãos sobre o rapaz, e nada lhes faço, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Então Abraão é aprovado no teste. Ele creu até o fim que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaac, mesmo que ele matasse. Mas aqui, irmãos, essa história nos fala acerca de Deus com seu filho. Numa aliança, nós vemos que aos dois lados, então tudo que é meu passa a ser da minha esposa, tudo que é da minha esposa passa a ser meu, e Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Então quando Abraão dá tudo para Deus, é apenas um sinal profético, e dizendo no mundo espiritual que agora ele também daria tudo ali para Abraão e para nós hoje. Porque quem na verdade entregou o filho foi o próprio Deus. Deus entregou. Ali era só um ato profético, algo que apontava para o que ia acontecer, o que Deus faria. Por isso que Deus nem permitiu que ele fizesse. Por quê? Porque na verdade o que Deus estava mostrando e que ele ia fazer é isso que Abraão acabou não fazendo, porque Deus o parou. Entende? Mas em Cristo não. Em Cristo nós vemos que Cristo morreu para que nós pudéssemos receber vida. Cristo foi a entrega, foi o sacrifício perfeito, foi o cordeiro. E aqui nesse texto nós vemos que Deus preparou o carneiro para morrer no lugar de Isaac. Mas nosso Deus preparou Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Nós deveríamos morrer. Nós é que éramos pecadores. Mas Jesus se entregou na cruz por nós. E essa é a fé que temos. Essa é a graça que temos. Saber que Deus se entregou por nós. Então, que você possa entender isso por revelação. Que Deus abra os seus olhos. Que a entrega de Isaac nada mais foi do que a entrega de Deus ali com seu filho, Jesus. Então, quando Deus envia Jesus na terra, foi para que ele pudesse ser nosso cordeiro, para que ele pudesse ser o nosso substituto, que ele deveria receber todas aquelas afrontas, tudo aquilo em nosso lugar. Nós estávamos numa conferência agora de homens, foi uma grande bênção. Inclusive eu estou aqui com a camiseta de outra conferência que aconteceu no Brasil, a jornada. E nós estávamos ali num momento de comunhão, foi muito interessante. E estávamos já no final ali do nosso churrasco, no nosso encerramento ali no sábado, foi uma grande bênção. E eu não sei de onde surgiu essa conversa, um irmão falou assim: pastor, né, por que nessas conferências de homens, assim, bate nos homens,
né? Enquanto as mulheres chamam elas de amada, né? De princesa e tudo mais, né? Sabe, enquanto ele falava aquilo, eu creio que Deus me deu uma resposta, Deus me deu uma revelação. E eu falei para ele, meu irmão, me responda, quem levou os cravos nas mãos? Quem levou as chibatadas nas costas? Foi um homem ou foi uma mulher? Aí naquela hora eu não tinha pensado nessa ótica. Aí o pastor dele falou, pastor, eu fiquei 2 horas conversando com ele. Sobre isso, não é? E essa é a verdade. Teve alguém que levou em nosso lugar. Senão nós levaríamos. Graças a Deus pelo homem, por Jesus, que levou na cruz todos os nossos pecados, que levou a nossa dor. Então hoje, nós também, como homens de casa, nós com certeza aguentamos mais as pressões para que a mulher que tipifica a igreja possa receber, aleluia, receber graça, receber vida. E é isso que eu creio. Eu creio que Deus realmente tem coisas boas para nós. Sabe por quê? Porque o Cordeiro morreu. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Já não há mais culpa e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é a fé que nós temos. Por isso, nós podemos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Simplesmente porque Jesus já pagou a nossa dívida. Jesus já morreu no nosso lugar. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de vida e de fé no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de fé aos nossos corações. Declarar que nós vamos experimentar das bênçãos do Senhor, não porque nós merecemos, mas por causa da graça do Senhor. Porque o Senhor é que pode nos abençoar por causa de que Cristo morreu na cruz por nós. Por isso, Pai, nessa hora eu quero liberar no mundo espiritual milagres. Aqueles que estão enfermos agora sejam curados. Aqueles que estão tristes recebam a força, a fé, a alegria do Senhor. Aqueles que estão abatidos sejam levantados no ânimo nessa hora. Para um dia abençoado, para uma semana abençoada. Em nome de Jesus nós liberamos palavras de vida nessa hora. Onde eles estão agora mesmo, sejam fortalecidos, sejam inspirados. Sejam aqueles que creem, de fato, que já estão em Cristo, que recebem as bênçãos, assim como Abraão recebeu. Em nome do Senhor Jesus, e que eles desfrutam da bênção do vinho e do pão. E que eles possam, de fato, entender que na cruz o Senhor já levou os nossos pecados, as nossas dores, para que nós pudéssemos desfrutar de vida e de graça. Por isso, Pai, nessa hora eu quero liberar bênçãos e milagres na vida dos meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Eu recebo as promessas de Deus. Amém. Amém. Vocês podem sempre falar o que vocês sentirem no coração de Deus. Aleluia. A Cátia está falando a respeito da Escola da Graça. O pastor Luiz tem esse aplicativo, essa plataforma. Entre mesmo. Vai ser uma grande bênção se vocês estiverem ali. Com certeza há muito conhecimento, muita graça, muita sabedoria da parte de Deus vindo do nosso pastor Aloysio. Aleluia. Irmãos, graças a Deus por você ter chegado aqui comigo. Com certeza a palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual foi designada. Então veja, nós estamos aqui no nosso 27º dia desse ano. Uau! Estudando a Bíblia de Gênesis, vamos até Apocalipse durante todo esse ano, de segunda a sexta, nas nossas lives aí às 6 da manhã. E glória a Deus por você. E nós também, se você ainda não sabe, nós temos um grupo WhatsApp, onde a gente manda, então, ali os nossos livros, né? Cada mês eu vou mandar os livros para vocês, serão 12 livros para a glória de Jesus, tá bom? Não deixe de orar por mim, de abençoar a minha vida, né? De liberar palavras de vida e de bênção
sobre esse nosso grande desafio. Lembrando também que essa palavra fica gravada no YouTube. Você pode sempre voltar ali e também pode compartilhar com outros, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Tem um link também na nossa bio do Instagram. Você pode, ser abençoado sempre com essas palavras que nós ministramos aqui para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Kátia. Eu recebo as bênçãos dos céus. Amém, irmãos? Amo vocês. Estamos juntos. Vamos ter uma semana muito abençoada. Somos filhos de Abraão. Somos filhos da fé. Somos abençoados em Cristo Jesus. Então nós caminhamos nessa fé, nessa vitória que nós já temos em Cristo Jesus. E que você desfrute de mais e mais do Senhor a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.